Bom, aqui no conceito de palavra, a gente vai começar, claro, pela introdução. Uma palavra é uma unidade linguística que possui um significado. É a menor unidade que pode ser usada de forma independente em uma frase. Então, uma palavra é isso aqui. Isso significa que cada letra agrupada forma um conjunto de significado e isso são as palavras. E a gente consegue reconhecer a palavra em uma língua porque elas são largamente divulgadas entre os falantes. No Brasil nós falamos português, então nós identificamos a palavra na nossa língua porque nós conhecemos. Nós podemos ver as pessoas falando em japonês, se a gente não tiver esse conhecimento dessa língua, ou em alemão, a gente não consegue entender absolutamente nada. Então a gente não reconhece, não faz parte do nosso vocabulário. As palavras, elas apresentam estruturas típicas da língua. Por exemplo, falantes da língua portuguesa, se ouve falar cachorro, ela vai entender que está falando de um animal. E os falantes da língua alemã, se ouve falar em Welp, não sei nem como é que fala isso, ela vai entender em alemão. Se a gente escuta essa palavra, a gente não faz ideia do que se trata. A língua, ela não é estática. Então, a gente sabe que a língua modifica ao longo do tempo, as palavras, elas modificam, surgem novas palavras e outras caem em desuso. Por isso, é sempre acrescentado novas palavras e significados no dicionário. As palavras, elas formam o léxico da língua. A gente já ouviu ali sobre léxico, né, que é o significado da palavra naquela língua. E o dicionário, a gente pode encontrar vários verbetes disponíveis que nos ajudam a entender o significado das palavras. Então, no dicionário, geralmente, a gente vai encontrar a palavra, a origem dela, a indicação da sua classe gramatical, a indicação do gênero, no caso dos substantivos, a indicação da regência, no caso dos verbos, os significados mais recorrentes e alguns exemplos de uso. Então, quando você abre o dicionário te mostra o léxico, né, o significado daquelas palavras na nossa língua e a forma de usar. Então, o dicionário indica a origem, a classe gramatical, a indicação do gênero, que tem relação aí com a morfologia. Outra coisa que a gente consegue quando a gente pesquisa uma palavra no dicionário é entender a origem derivacional, se a morfologia é sincrônica ou se é diacrônica, qual a classe gramatical da palavra que ela pertence e qual o gênero. Eu falei isso aqui em cima resumido, mas vale a pena reforçar, porque o conceito de palavra como unidade linguística, você consegue entender o significado de uma palavra se você estudar, se você procurar mesmo no dicionário. Então, quando você estuda morfologia, a gente aprende como essa palavra se organiza internamente para corresponder a um dado significado. A gente consegue identificar tanto a palavra como seus elementos constituintes e a ordem que elas se apresentam. Vamos pegar essa palavra aqui para entender essa ordem. Se você pegar a palavra apresentam e você embaralhar o elemento mórfico dela, provavelmente você não vai ter esse significado, esse sentido e talvez não se pareça com absolutamente nada. Mas se você pega esse pedaço, essa raiz, o que você pode colocar? Você pode colocar um prefixo, você pode colocar um sufixo e assim você pode modificar o sentido dessa pequena palavra. Então a morfologia, ela estuda isso, como a palavra se organiza para elas ter um significado. Ficou fácil para você entender aqui o conceito? Então vamos para a próxima parte. Em um tópico anterior, eu falei isso que a gente ia ver aqui a diferença de vocábulo e de palavra, que a gente ia ver alguma coisa sobre vocábulo. Então, vocábulo ele pode ser composto por uma ou mais palavras. A gente precisa lembrar que nem todo vocábulo é uma palavra, nem toda palavra é um vocábulo e nem todo vocábulo é uma palavra. E também, uma mesma palavra pode apresentar diferentes formas por causa da flexão, que pode ser usada de forma independente na frase. E agora vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão da palavra. Bom, eu falo com minha filha diariamente. Você vê aqui o verbo falar, ele está aqui no presente do indicativo. Eu falarei, futuro. Falaram, falasse, certo? É um subjuntivo. Então aqui você tem aqui os verbos falar e flexão. Isso, quando você flexiona o verbo, por exemplo, você flexiona uma palavra por plural, por singular, você faz as flexões das palavras, você altera a significação dela. Eu dizer que eu falo com a minha filha diariamente é diferente de dizer que eu falarei com ela ou com a professora amanhã, e é diferente de dizer falaram com a médica ontem. E se você falasse, que é uma hipótese,
com alguém. Então você pode ver assim que essa flexão do verbo nos ajuda a ver que a mesma palavra ela tem diferentes formas por causa da flexão que aconteceu aí. Nesse sentido, então, a palavra falar, que significa exprimir por meio de palavras, são todas formas de uma mesma palavra alterada pela flexão. Então, entendeu isso? A palavra falar, ela significa o quê? Exprimir por meio de palavras. E devido a essas alterações aqui, das diferentes formas, ela mantém o mesmo sentido, ainda que ela muda as formas. Aqui houve modificação para ajustar o verbo em relação à pessoa que se refere ao número, ao tempo, ao modo, ao aspecto, mas o conteúdo lexical, o significado permanece o mesmo. E é isso que a gente precisa entender, que o verbo falar corresponde a uma unidade lexical. Uma palavra, ela pode ter um significado, ela corresponde a uma unidade lexical, aquilo que nós vimos lá em cima, a diferença do que é léxico, do que é gramática. Então, você vê aqui um significado e as diferentes formas de apresentar é em vocábulo. Então, quando a gente se refere aqui a eu falo, isso aqui é uma unidade lexical, isso aqui tem um significado, isso aqui tem o mesmo significado que esse, que é a forma como a gente se expressa por meio de palavras, né? Eu não estou falando de palavra, eu já estou falando de vocábulos. Entende bem esse conceito aqui, porque costuma cair em prova qual é a diferença de vocábulo e qual é a diferença de palavras. E aí a gente acha que vocábulo e palavra é a mesma coisa. E como a gente já viu aqui na definição, nem sempre uma palavra é um vocábulo e nem sempre um vocábulo é uma palavra. E a principal diferença é você entender isso. Teve uma flexão, observa que pode ser um vocábulo. Bom, aqui nós vamos voltar a tocar no assunto das formas livres, presas e dependentes. Isso ajuda a gente a entender a aplicação dos conceitos de morfemas, por exemplo, da análise mórfica, como a gente já viu alguns minutos atrás. Então vamos lá. Quando você está falando das formas livres, significa como as palavras aparecem sozinhas. Por exemplo, cachorro, chuva, novelo, balde, bacia. Essas palavras, elas são livres, elas não dependem de outras palavras para que a gente entenda o que elas querem dizer. Quando você fala cachorro, a primeira imagem que te vem na cabeça é de um cachorro, é de um animal. Você fala um balde, te vem a imagem de um balde, ok? As formas presas, elas dependem de outras palavras para ter sentido. Por exemplo, esse morfema aqui, inho. Sozinho, ele não significa nada, mas quando eu junto ele a outro morfema, a outra palavra que existe sozinho, eu já, cachorrinho, eu dou um novo sentido para essa palavra. Formas dependentes, ela tem um significado incompleto e precisam de outras palavras para formar um vocábulo. Aqui, ante, é uma forma dependente. Sem outra palavra, ela não forma um vocábulo. Então, a palavra morfema ante, junto com social, forma um outro vocábulo. Deu para entender? Esses pontos são importantíssimos. Vamos ver aqui. Agora, a estrutura mórfica. Vamos pensar nisso daqui. A estrutura mórfica de uma palavra se refere à organização dos morfemas que a compõem. Nós estamos vendo isso desde o começo. Por isso que eu formei esse vídeo bem grandão, sabe? Porque eu vi que estudar a estrutura das palavras, estudar construção de palavras de forma isolada, em aulas muito separadas, fica tudo perdido, porque uma coisa tem relação com a outra. Aqui eu consigo mostrar para você que a relação que entender o conceito de morfema tem com a análise mórfica e com o conceito das palavras. Então, quando você está estudando a estrutura mórfica de uma palavra, você está estudando como funciona a organização dos morfemas que compõem essa palavra. Por exemplo, se você tem aqui a palavra desorganizado, qual é a estrutura que ela tem? Des mais organizado. Tem mais coisas aqui? Tem. Mas veja bem, aqui eu consigo ver, olha, essa palavra desorganizado é composta pelo prefixo des mais a palavra organizado. Então, essa é a estrutura mórfica quando você vai analisar uma palavra. Acabamos aqui o tópico do conceito de palavra.